Bom, pessoal, já podem pôr o nome de vocês, tá? Já está gravando, já vai ficar tudo registrado. Vamos voltar aqui para a aula. Deixa os assuntos paralelos para depois. Eu gosto dessa apresentação de slide nessa cor preta, dá um alívio na minha visão. Bom, na nossa aula, né, de agora, a gente vai ver o uso realmente das fontes de energia na Europa, na Oceania e na Ásia, certo? Que necessariamente a gente tem que se atentar à Revolução Industrial, né? E no caso, a gente vai ver aqui sobre a terceira onda da Revolução. Lembrando, né, que nós estamos passando pela quarta onda da Revolução Industrial, tá certo? As transformações observadas ao longo da terceira Revolução Industrial foram seguidas de uma exigência progressiva de energia. Claro, se eu tenho, né, a propagação de parques industriais, se eu tenho o crescimento de vários setores econômicos, lógico que eu vou precisar de mais fontes de energia, né? Essa exigência cresceu a cada dia mais e continua crescendo, né? Ademais, o crescimento econômico constatado em algumas regiões do mundo, entre o final do século XX e o início do XXI, além do crescimento populacional, intensificou a busca de fontes de energia. Ou seja, temos um crescimento econômico, necessariamente também teremos uma demanda econômica maior, certo? E também importantíssimo salientar o crescimento populacional, certo? Quanto mais gente tinha no planeta, quão maior eram as taxas de natalidade, maior era a demanda de fontes de energia, sejam elas renováveis ou não, que é o que a gente vai ver aqui. O aumento do número de veículos automotores, né, os automóveis em circulação, por exemplo, uma característica comum das sociedades em industrialização também passou a requerer um maior volume de combustíveis fósseis, apesar de os veículos produzidos atualmente consumirem, em média, 50% menos combustível do que os modelos de décadas atrás. Claro que nós estamos falando de um modelo de produção de veículos bem mais recente, né? Os carros híbridos, que funcionam a energia elétrica, e os combustíveis fósseis, né? Como gasolina, álcool, diesel, e também os carros que são exclusivamente elétricos. Essa produção industrial é bem recente. Claro que até algumas décadas atrás, a demanda de combustíveis fósseis só crescia, a exploração petrolífera só crescia. E essa exploração, claro, não baixou muito os seus níveis, não. Atualmente, há uma diversidade de fontes de energia, aliás, classificadas em renováveis e não renováveis. As renováveis, né, são aquelas que continuam, claro, o nome diz tudo, né? Energia renovável é aquela que se renova. São aquelas que continuam disponíveis depois de utilizadas, isto é, que não se esgotam, como, por exemplo, temos a energia solar. Isso aqui é um pouquinho controverso, né? Daqui a alguns bilhões de anos, a ciência prevê que mais ou menos em 5 bilhões de anos o Sol vai explodir e vai consumir a Terra também, né? Ainda bem que não estaremos aqui para ver isso. Talvez a gente esteja aqui para ver a explosão da estrela Betelgeuse, né? A porta da casa de Deus, que está para explodir também, gerando a nova supernova da ciência. Mas ficando aqui em geografia. Como exemplo, temos a energia solar, uma energia que se renova, né, que não se esgota, a energia dos vegetais, a biomassa, né, da correnteza dos rios, a energia hidráulica
a energia dos ventos, que é a energia eólica, e a do calor interno do planeta, energia geotérmica, energia das marés e tantas outras energias que a gente tem aqui que se renova, né? Lembrando, pessoal, que esse pequeno detalhe que eu dei aqui da energia solar é uma coisa assim bem, como é que eu posso dizer? Bem nerd mesmo, né? Para não dizer grosseira, porque se a gente está falando de alguma coisa que vai acontecer daqui mais ou menos 5 bilhões de anos, claro que a gente pode dizer que a energia do Sol é renovável, que ela não se esgota, tá bom? É só uma brincadeira aqui do professor. Só para a gente ter mais essa informação também. Conhecimento é tudo. Bom, as energias não renováveis, estas são limitadas e demoram milhões de anos para se formar. Isto é, se esgotarão e não serão repostas, como, por exemplo, petróleo. Petróleo é retirado, né, obviamente, das forças petrolíferas, passa pelos seus processos até chegar num posto de gasolina. Depois que é colocado no tanque, né, do veículo, da moto, do carro, do trator, seja lá do que for, ele é queimado e dessa queima ele jamais retorna ao seu estado natural. Então ele é uma energia não renovável. Depois que usa, já era, acabou. Outro exemplo é o gás natural. O carvão também, depois que usa, também já era, acabou, né? E o urânio também, né? Dessas aqui, o urânio é o mais caro, por assim dizer, e o de maior potência, né? Urânio é uma das principais matérias-primas para a produção de uma bomba atômica. É interessantíssimo. Algumas fontes de energia podem ser produzidas pelo homem, como a lenha e o álcool, né? Tem carros que funcionam a álcool, como por exemplo o Monza, por meio da queima do bagaço da cana-de-açúcar cultivada, e nesse caso também são consideradas fontes renováveis. Só um minuto, uma pergunta. Qual estrela? Você escreva assim, Betelgeuse, está prestes para explodir, tá bom? Betelgeuse significa a porta da casa de Deus. Quando ela explodir, ela vai gerar uma supernova. Os combustíveis fósseis, eu estudo astronomia também, pessoal. Os combustíveis fósseis, né, petróleo, carvão, mineral e gás natural, são chamados assim porque, de fato, são derivados de plantas e vegetais mortos, soterrados, com os solos que formam as rochas sedimentares. Bom, todo mundo me vendo agora, né? Return to me, look at me. Vamos abrir o nosso livro na página. A gente faltou corrigir uma atividade, né? Da página 173. Antes da gente entrar nesse assunto, bom, agora que a cabeça de vocês já está fresca, né? Contextualizada no que a gente vai ver, vamos corrigir a atividade, né? Todo mundo, página 173, tá? Deixa eu pôr aqui no chat. Pergunta, alguém não fez? Não fizeste, rapaz. Vamos lá, a gente corrige assim. 173, tá, Maria Clara? Mais alguém não fez? Pessoal, não façam isso. Façam as atividades. Mas vamos lá. Se eu não me engano, isso aqui também está lá no Classroom. Qual ou quais características marcam
fortemente o relevo asiático. Quem fez? Deixa eu ver de quem está aqui na sala. Eu fiz, professor. Até porque eu mandei tudo no prazo de segunda-feira. Sensacional. Então vamos lá. Você está com o seu livro aberto? Quer compartilhar a resposta com a gente? Dá um. Exato. Na Ásia estão localizadas diversas cadeias de montanhas. Encontram-se extensos planaltos e há também diversas extensões expressivas de planície. Ótimo, ótimo, maravilhoso. Né? Até montanhas já estava muito bem respondido, né? Inclusive o Everest, né? Com os seus quase 9.000 metros de altitude. Segunda questão, você quer responder, Maria Isabel? Qual a razão de haver grande diversidade de climas na Ásia? Não? Então vamos lá. Caroline, você fez a dois também? Isso. Eu coloquei a enorme extensão da Ásia, sua configuração maciça e as variedades de seu relevo determinam uma grande diversidade climática. Tá bem. Vamos nos atentar. Tá correto, tá? Tá correto. Daquela questão que eu falei, que é bem isso que você falou, né? Só tá em outras palavras, que é a questão latitudinal, né? Que começa com 10 graus ao sul e vai às mais altas latitudes na Rússia asiática. Mas está correto, você pôs o que eu queria com outras palavras, o que é bem mais interessante do que colocar exatamente o que o professor quer, né? Ou exatamente o que está no livro, né? Professor, eu vou ter que... Tá certo, Roger, tudo bem. Na Oceania, temos milhares de ilhas que formam vários países de pequena extensão. Observe o mapa da Oceania na página 144 e aponte quais os três maiores países desse pequeno continente. Você fez também, Caroline? Se tiver feito, pode Eu responder. fiz, só que, tipo, não sei se está correto. Eu coloquei, não sei nem se é país. Eu coloquei a Melanésia, Micronésia e Polinésia, que eu vi lá na página 144. Eram Austrália, Papua Nova Guiné e Nova Zelândia. Ah, Eram os tá, três professor. maiores países. Se der tempo, Guilherme, a gente faz, tá? O mais importante de tudo a gente vai fazer que é a leitura, tá bom? Repete, por favor. Austrália o quê? Austrália, Papua, Nova Guiné. Quer que eu ponha no chat? Sim, por favor. Austrália, Papua Nova Guiné e Nova Zelândia. Home, terceira questão. Pronto, tá aí. Certo? Quarta questão. Explique a predominância da vegetação hiperxerófila na Austrália. Você fez essa, Carolina? Fiz. Eu coloquei a Austrália apresenta características físicas que proporcionam o surgimento, bem como predominância do tipo de vegetação denominada hiperoxirófila. Não sei falar isso aí. Tá correto, tá correto, tá correto. Por sinal, você resumiu muito bem. Então, vamos lá. Quinta questão. A Ásia tem muitos climas diferentes, alguns chuvosos, outros desérticos, além de climas polares. Dentro da diversidade asiática, aponte a sua maior floresta e suas características principais. Essa eu não fiz. Essa resposta ela é um pouquinho grande para pôr no chat. Esse abençoado ele tem limite de caracteres. Mas vamos lá, o professor que vai dar uma lidinha aqui na resposta aqui. Vamos lá. As florestas de coníferas da Ásia
são consideradas as maiores florestas do mundo, pois a sua extensão vai do oeste para o leste, desde a Rússia, passando pelo norte da China até o Japão, na presença do clima subpolar, onde enfrenta um clima árido e com médias térmicas abaixo de zero na maior parte do ano. Isso aqui já vai dar para colocar. Como é uma resposta grande, tá? É a quinta, né? Eu vou dividir ela aqui, tá bom? Lembrando que eu vou pôr no chat também. Ops. No chat não, no Classroom. Isso aqui é só a primeira parte da quinta, tá bom? Segunda parte. Segunda parte. São chamadas de coníferas porque predominam os pinheiros, né? Com forma de cone, conífera, tá bom? Forma de cone e as folhas em forma de agulhas adaptadas ao clima, com pouca disponibilidade de água, com aspecto de homogeneidade, sem maior diversidade de espécies vegetais e animais. Você pode fazer no seu caderno, tá bom? Realmente é uma resposta que exigia muitos detalhes para 3 linhas, né? 3 míseras linhas. Vai precisar de umas 7 linhas, talvez. 10 mil linhas, rapaz. Maria Isabel, você quer ler qual? A resposta da questão 5. Fique à vontade. As florestas de coníferas, pois a sua extensão vai de oeste para leste. Resumiu, né? Bastante. Sexta questão. Quais os tipos de vegetação predominante, aliás, quais os tipos de vegetação predominante na região central da Ásia? Dê as suas características, né? Posso dizer, professor? Pode? Eu coloquei a tundra, taiga siberiana, estepes e pradarianas, e gramíneas. Tem uma importância altíssima para a economia dos países que fazem parte do continente asiático. Pronto. Essa daí também ficou maravilhosamente bem resumida. Ficou muito bom. A da Stephanie aqui tá boa também. Então, vocês estão indo muito bem, viu? Vocês estão indo muito bem. Essa disciplina aqui tem tudo para arrasar. Apresente os contrastes que marcam o relevo europeu. Caroline, Isabelle. Não fizesse também, professor. Isabelle? Qual é a questão? Sétima questão. Não fizesse também. Não consegui. Então vamos lá, deixa eu pôr aqui a resposta aqui no chat para vocês. Sétima questão. Localização do seu relevo. Um minutinho. Pronto. Vamos só reler o enunciado da questão, né? Apresente os contrastes que marcam o relevo europeu. A organização de seu relevo mostra contrastes entre o sul, elevado com cadeias montanhosas, o norte, desgastado com planaltos elevados das médias altitudes, a região central, onde se encontram as planícies. Pronto. Facinho. Talvez seja muita coisa para 2 linhas, mas dá certo também, né? Qual a importância das planícies para a economia europeia? O relevo europeu tem bastante influência na hidrografia, certo? Isso, Stephanie, ótimo, ótimo. Resumiu também. Resumiu bastante.
tem bastante influência na hidrografia do continente, né? Em razão de 2/3 do seu território ser formado por planícies, né? As planícies fluviais com... Ops, as planícies fluviais com os rios navegáveis proporcionam um aproveitamento econômico com o transporte de mercadorias com custos muito reduzidos. Também podem colocar essa daqui que eu vou pôr aqui também, tá? Tá certo, Stephanie e Caroline, tá maravilhoso. Vamos lá. Qual seria, basicamente, a diferença entre o clima da Europa influenciado pela corrente do Golfo e sem a corrente do Golfo? Essa daqui carecia de um certo nível de pesquisa, né? Vamos ver aqui, a corrente do Golfo seria diferente. Maravilhoso, Stephanie. Tá maravilhoso mesmo. Muito bom. Posso completar, professor? Pode, deve. Com os temperamentos temperados ao centro, frio continental para leste, mediterrâneos ao sul e polares subpolares ao norte. Isso, isso. Junta as duas e fechou. Desse Isso, a jeitinho aqui. Stephanie começou e eu terminei, coloquei isso aí. Fantastic. O continente asiático é o mais populoso do planeta. Quais são os países mais populosos? Façam relação entre a população asiática e a população mundial. A Ásia, né, o continente mais populoso do mundo, com destaque para a China, Índia, Indonésia, Paquistão, Bangladesh, Rússia Asiática e Japão. Conta com mais da metade da população mundial. No total, sua população absoluta é de 4 bilhões, aliás, 436 milhões de habitantes, né? A relação é essa. Tá bom? Mas deixa eu pôr aqui para vocês. Aqui. A Ásia é o continente mais populoso do mundo, né? Os destaques são China, Índia, Indonésia, Paquistão, Bangladesh, a parte asiática da Rússia e o Japão, né? E fazendo a relação com a população mundial, eles têm mais da metade da população naquele cantinho ali do planeta, né? 4 bilhões 436 milhões. A 11, diversificada. Deixa eu só ler aqui a questão para situar todo mundo, tá? Como podemos classificar de maneira simplificada a composição étnica e localização populacional asiática? Diversificada, com diversas regiões, culturas e hábitos singulares. Tá ok, tá ok. Tá bem resumido, bem objetivo mesmo. Pois não? São completamente diferentes um dos outros, com muitas religiões, muitas culturas e hábitos singulares. A produção de economia é diversificada, embora a China e o Japão sejam em grande parte produzem tecnologia, outros tantos países vivem da produção de agricultura e da pecuária, sendo assim a Ásia também é diversificada economicamente. Tá ok. Novamente, o conjunto de respostas faz uma resposta perfeita, né? Deixa eu ver, simplificada. Classificar. Pronto. Isso aqui também serve como resposta da 11, tá? Um pouquinho grande, mas é um certo detalhamento, né? Embora a questão pedisse de maneira simplificada. Tem uns dados aqui que eu acredito que não dá para faltar. Mas a resposta de vocês duas está correta, tá bom? Como podemos explicar a composição étnica? Não se preocupa, Isabelle. Como sempre, essas correções vão estar na nossa turma lá no Classroom, tá certo? Não temas. Como podemos explicar a composição étnica da população da Oceania
atualmente? Posso falar, professor? Pode falar. Eu não sei se é certo, mas eu coloquei. A Oceania é o continente menos povoado do planeta, com densidade populacional de habitantes por quilômetro quadrado. Em menos de 1% da população mundial habita o continente e praticamente metade de seus aproximados 36,5 milhões de habitantes vive na costa sudeste da Austrália. Tá correto, tá muito bom. Para quem não fez, não se preocupe, tá? Então, os tipos étnicos da Oceania são os mais brancos, né, que são os caucasianos, e os aborígenes. A maioria da população das 10 mil ilhas que a gente tem na Oceania, incluindo a maior delas, Papua Nova Guiné, tem um predomínio de tipos aborígenes, como malaios e polinésios. A Austrália e Nova Zelândia, como eu falei, também são as outras duas que têm o maior número de gente, né? Tem como tipos humanos predominantes os brancos de origem britânica, que dominaram e dizimaram os povos originais do continente, como os maores na Nova Zelândia e os aborígenes na Austrália, né? Lembrando que a cultura maori é fascinante. Que tipo de questões são essas? Não cabe dúvida, não. Eu estava notando isso também, tem umas respostas aqui que... Mas, assim, dá para você resumir, tá certo? Dá para resumir. Tipo, tem uma resposta de 7 linhas que as meninas resumiram em uma frase. É que aqui eu trago um detalhamento também, tá, Isabel? De maneira geral, explica as condições, 13ª questão, explica as condições para o desenvolvimento das atividades industriais na Rússia. Da Rússia, não, na Europa. Eu fiz também. Pode falar. Eu coloquei a Revolução Industrial no século XVIII, trouxe enormes transformações nos meios de produção e no cenário urbano europeu. A, ci- a ascensão industrial substituiu as manufaturas e a produção artesanal e acentuou o aumento da produção de mercadorias e a crescente busca por mercados consumidores. Tá ótimo, tá também, novamente, bem resumido, bem dentro do que eu queria e do que eu esperava. O mais importante é falar da Revolução Industrial, tá? Para quem não fez, se debruce aqui na Revolução Industrial que você vai responder muito bem. Não precisa pôr esse montão de detalhe, não, tá? Também não se assustem com o tamanho da resposta, não. Vocês podem resumir, tem como colocar em uma frase uma resposta gigantesca também. 14ª questão. Por que a agricultura europeia tem grande produtividade, mas não atende às suas necessidades de abastecimento de produtos agropecuários? Essa daqui você fez, Carolina? Fiz. Eu coloquei que a maioria do que é produzida e é voltado para o abastecimento das necessidades internas do continente europeu. Assim, não tem uma boa divisão dos produtos agropecuários para toda a população. Tá ótimo, tá ótimo. Quem não fez pode fazer de acordo com essa resposta. Essa é a 14, tá, Isabel? Essa é a 14. Tomando como exemplo os europeus, o que eu fiz da minha vida aqui? Vocês estão me vendo, pessoal? Sim. É que travou aqui, mas se vocês estão vendo, ok. Tomando como exemplo os europeus, explique a importância da pesquisa e desenvolvimento, né? Isso daqui eu até contextualizei com o Brasil. Pode falar. Eu coloquei tanto a pesquisa como a pintura rupestre são formas de deixar registrado como era a vida de um determinado grupo. Por exemplo, através do desenvolvimento pode-se saber mais sobre como era o dia a dia, a cultura de um povo, etc. Essa daí penetra mais na história do que na geografia econômica, né? Bom, quando eu falo em pesquisa e desenvolvimento, pessoal, eu falei
do setor científico, né, do setor industrial, né? Esse é o setor que mais, deixa eu pegar aqui e pôr uma resposta aqui para vocês. É o setor que mais paga salários, né? Não era pesquisa histórica, longe disso. Era a pesquisa, por exemplo, em novas fontes de energia, né? Pesquisa no melhor desenvolvimento de um carro, que vai ajudar a economia daquele país, né? Daquela fábrica. Essa é a pesquisa científica, que eu falei que aqui no Brasil não tem um certo prestígio que deveria ter, que tem em outros países. Olha só, este, né, é o setor que mais emprega e paga os melhores salários nas economias mais desenvolvidas do continente europeu, né? Tem na tecnologia, e o continente europeu, aliás, tem na tecnologia, com pesados investimentos em centros de pesquisa e desenvolvimento, o seu maior produto de exportação e produção de riqueza, tá bom? Essa é a pesquisa e desenvolvimento que a questão estava falando, né? Pesquisa científica, desenvolvimento científico, tá bom? Não era sobre registros históricos ou sobre pinturas rupestres, não, tá bem? Se fosse uma questão histórica, né? Se fosse a disciplina de história, estava correto, né? Essa pesquisa, pesquisa histórica mais arqueológica, tem tudo a ver com isso que vocês colocaram. Mas é que a questão aqui realmente, e eu também vou ser sincero com vocês, talvez a questão não tenha sido tão clara quanto deveria ser, né? Tomando como exemplo os europeus, explica a importância da pesquisa e desenvolvimento, né? Se tivesse colocado da pesquisa científica, teria ficado mais claro, né? Mas lembrando que eu também contextualizei, tá bom? Mas era isso aqui mesmo. Agora sim, passando melhor para o tema que a gente viu no slide, né? As fontes de energia, né? O uso e consequências. Já deixemos a atividade passada de lado. Página 175. Vamos lá, 175. Vamos lá. Mas as respostas de vocês estavam maravilhosas também, tá? Só uma confusãozinha aqui e acolá, mas tudo bem, acontece em qualquer fase do aprendizado. As fontes de energia são responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção do modo de vida da sociedade. Desde a pré-história, com a descoberta e utilização do fogo, o ser humano passou a se diferenciar das outras espécies de animais pela sua capacidade de manipular em seu favor os recursos naturais, conhecimento e levando ao surgimento de civilizações com poder cada vez maior de intervenção humana, né? Aqui, a criação do fogo, né? A criação não, o descobrimento, aliás, é o que realmente trouxe, né, essa propulsão para o desenvolvimento de vários outros setores da humanidade, né? Daí a gente aprendeu a preparar uma comida, né? A se aquecer melhor. Daí também tem uma questão bem antropológica da aproximação de animais de nós, como os cães evoluíram, aliás, como os lobos evoluíram para cães, né? Como os tigres, né? Os gatos, os felinos selvagens evoluíram para o gato doméstico, mas isso aí é mais história do que geografia, pelo menos nesse momento. Com o advento da Revolução Industrial, a escala de intervenção nos ambientes naturais, intervenção humana, claro, aumentou exponencialmente. E as consequências têm sido perdas ambientais incalculáveis, como o desmatamento, a poluição de um oceano com o vazamento de um navio petroleiro e por aí vai. Em especial da biodiversidade, a escassez de recursos naturais e mudanças climáticas que ocorrem, que colocam, aliás, em risco a civilização, como, por exemplo, a poluição da China, muito industrializada, mas que é completamente, né, majoritariamente, aliás, em volta de uma névoa de fumaça das suas indústrias. A diferença no uso das fontes energéticas fica bem evidente quando relacionamos o grau de desenvolvimento econômico e tecnológico entre os diferentes países. Na Ásia, Oceania e Europa, existe muita heterogeneidade entre os países, em que alguns são desenvolvidos e a grande maioria é emergente. Lembrando, uma mistura heterogênica, né? Se eu falo de heterogeneidade, eu estou falando que eu vejo as diferenças, né? Se eu falo em homogeneidade, eu não vejo as diferenças, certo?
Então, se eu vejo a heterogeneidade dos países, eu vejo diferença clara entre eles. E qual é aqui? Alguns são desenvolvidos e a grande maioria é emergente, principalmente na Ásia e Oceania. Os países ricos e desenvolvidos, em geral, como Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Austrália, ou os países ricos e emergentes, como China, Índia, Rússia e Coreia do Sul, estão entre os maiores produtores e consumidores de recursos naturais energéticos do mundo, como carvão, petróleo, gás natural, urânio, entre outros. Todas essas fontes não renováveis, como a gente viu no slide do professor, né? Aí aqui ele vai começar a apresentar algumas fontes de energias. Página 176, que a gente está, tá? Fonte de energia elétrica. A construção, aliás, fonte de energia hidrelétrica. A construção de hidrelétricas necessita de vultosos investimentos, pois exigem obras de engenharia de dimensões gigantescas, a aquisição de turbinas geradoras e montagem das linhas de transmissão até os centros consumidores, que, em geral, são muito distantes, né? Estão muito distantes. No entanto, depois que a infraestrutura está pronta, ela produz ininterruptamente por décadas, com um custo de manutenção baixo, se comparado com outras fontes de energia, como a nuclear e a termoelétrica. Ponto. A inundação para a formação do reservatório de usinas hidrelétricas causa danos ambientais, como perda da biodiversidade, perda da biodiversidade e produção de gás metano e sulfídrico, perda de sítios históricos, deslocamento de populações indígenas, quilombolas, produtores rurais e comunidades extrativistas, gerando distorções sociais e antropológicas, com impacto em várias gerações. Então, aqui ele também fala o seguinte, que essa alta exploração, né, causa impactos não apenas do ponto de vista econômico, que seria positivo, né, mas também do ponto de vista econômico tem impactos negativos, como também impactos sociais, impactos ambientais, impactos geológicos, geopolíticos também. Acho que a gente vai parar nesse quadro aqui da página 177, porque a gente não vai ter tempo para explicar, para começar um assunto e terminá-lo aqui, porque é muita coisa e eu não gosto de deixar um assunto pela metade. Mas vamos lá. Vantagens e desvantagens da energia hidrelétrica. Vamos ver primeiro as vantagens, né? É fonte de energia renovável, não se acaba, né? Já que eu estou usando a potência da água. O processo de produção da energia não emite gases de efeito estufa. O reservatório da usina pode ser utilizado para diversos fins, como consumo humano ou para irrigação agrícola, produção de peixes, camarões ou moluscos, implantação de áreas de lazer e pousadas, né? Regulariza a vazão dos rios, né? A distribuição melhor planejada da água dos rios, a vazão, né? Baixos custos de manutenção e de operação, e não sofre com a variação do preço do petróleo no mercado internacional. Não sofre diretamente, né? Variações, as desvantagens agora, para a gente encerrar. As variações, né, da produção de energia por causa da pluviosidade. Em épocas de estio, ou seja, de pouca chuva, os reservatórios produzem em menor quantidade e a conta de energia vem mais cara. Bom, pessoal, eu não quero tomar um minuto do intervalo de vocês, que são só 15 minutos. Eu acredito que é interessante a gente encerrar por aqui, tá? A gente retoma esse assunto da fonte de energia hidrelétrica e das outras que vão vir nesse capítulo na próxima aula, e a gente faz uma atividade bem bacana, né? Bem por dentro do assunto, tá bom? Então, eu vou me despedir de vocês aqui.